estamos perante, aqui no átrio, ou no adro, se quisermos, do Convento dos Capuchos da Caparica. Portanto, à nossa frente está a igreja do convento, se calhar a imagem que a maior parte das pessoas conhecem, que é a imagem desta bonita fachada conventual. É um convento que é fundado em 1550, inicialmente não no local onde estamos neste momento, mas num outro local, em Morfacém, também aqui relativamente perto, numa quinta que hoje se chama a Quinta da Conceição, onde a primeira comunidade se instala de facto em 1550. Mas passados 8 anos, os capuchos transitam, essa pequena comunidade de capuchos ligados à província da Arrábida, ou do que será depois a província da Arrábida, passam para este local, que era um local mais recatado, também de acordo com aquilo que eles pretendiam, um local não tão concorrido, porque o sítio onde estavam anteriormente tinha uns poços onde se diz que a população ia frequentemente pescar água e perturbava também a vida conventual, e até possivelmente pela família patronal que apoia a primeira fundação e que tinha a casa muito perto, e é possível que eles procurassem também o maior distanciamento em relação aos padroeiros. Quem irá apoiar esta segunda fundação, se quisermos, é o Lourenço Pires de Távora, que era um diplomata que estava ao serviço da Corte Régia, que tinha também a sua casa senhorial aqui na zona da Caparica, tinha fundado um morgado, essa família tinha fundado um morgado aqui na Caparica, na altura, portanto, ele está também como enviado do rei junto da Corte Pontifícia. Lourenço Pires de Távora apoia esta fundação. Sabe-se que praticamente num ano o convento foi construído, e o que temos hoje, de facto, do convento é já o percurso, mesmo em termos materiais, de uma longa história, dado que sabemos que há ampliações do convento que acontecem ao longo do século XVII, há obras que são feitas também no convento na sequência do terremoto de 1755, e depois, após a extinção da comunidade em 1834, há também novas obras de restauro e requalificação que são feitas em 1950, quando a Câmara adquire o imóvel, e novamente em 2000. Portanto, o que hoje é possível visitar do convento é fruto também de toda essa longa história. Por outro lado, estamos também perante uma comunidade franciscana, com frades que advogam uma vida de uma particular austeridade, de uma observância muito rigorosa da pobreza, e por isso todo o convento transpira também esta simplicidade, a própria pobreza dos materiais, das linhas arquitetónicas, que expressa também uma vivência que anda muito entre os tempos de oração, os tempos de silêncio e de meditação pessoal, e depois as atividades também que os frades também tinham, de pregação, de coleta de esmolas, de hospitalidade, de acolhimento dos mais pobres. Esta exposição trabalha a história e um percurso num espaço concreto, que é o Convento dos Capuchos da Caparica, e procurou, no fundo, por um lado, dar a conhecer a história deste espaço ligado a uma comunidade religiosa que aqui viveu desde 1558 até 1834, e depois perceber um bocadinho o percurso do próprio edifício, desde que se deu a extinção das ordens religiosas até a sua aquisição pela Câmara Municipal de Almada em 1950, e após essa data as várias vivências que foram acontecendo neste espaço e, no fundo, também o percurso de maturação, ou se quisermos, de descoberta da vocação concreta do convento como um espaço de dinamização cultural. Nesse sentido, procurou-se fazer eu fui convidado como comissário científico da exposição
de algum modo também para possibilitar uma investigação histórica que pudesse ser rigorosa, apesar das dificuldades todas desse percurso, porque a documentação do convento desapareceu por completo. E muito, ou se quisermos, a esmagadora maioria do espólio que existia neste convento desapareceu também após a extinção. E, portanto, é uma reconstituição histórica difícil, que recorre também à documentação da própria província de Santa Maria da Arrábida, ao qual este convento pertencia, e há alguns dados da crónica da província e outros dados de outras fontes históricas. E esse foi, no fundo, o primeiro grande núcleo da exposição. O facto de não termos documentação própria do convento condicionou também a própria linguagem que optámos por utilizar para este primeiro núcleo da exposição, dado que não temos peças, peças artísticas, não temos peças documentais, não temos livros, e portanto optámos por fazer uma montagem audiovisual na qual fosse apresentada, no fundo, esta história desta casa religiosa de frades franciscanos, ligados a uma reforma dentro da ordem e, desde o século XVI, pertencente à província da Arrábida, dos franciscanos arrábidos. O segundo grande núcleo da exposição liga-se com a recuperação do edifício e a própria descoberta da materialidade do edifício como um testemunho histórico. Isto porque a construção do convento, por um lado, foi uma construção que obedeceu a ditames muito concretos, definidos pela província da Arrábida, que permitia conciliar, por um lado, uma vivência da pobreza, uma vivência rigorosa da pobreza, e por isso a pobreza dos materiais utilizados, o próprio toque da austeridade e de simplicidade que todo o convento ainda respira, e juntando a isso toda uma conjugação dos vários espaços monásticos que jogam no fundo em torno de dois grandes núcleos, a capela por um lado e o claustro, onde estamos neste momento. E por outro lado mostrar como o convento acabou por passar, depois da sua extinção, por um período de abandono que acabou por levar o edifício a uma grande ruína, e que é sobretudo após a aquisição do convento por parte da Câmara Municipal de Almada em 1950, que há um resgate, se quisermos, do edifício. Há um primeiro restauro, uma primeira recuperação que é feita logo após 1950, que é feita segundo os padrões da época, mas que, passado quase 50 anos, foi preciso, se quisermos, emendar ou retificar alguns restauros, se quisermos, que não respeitavam a própria traça do edifício, e por isso, no ano 2000, a Câmara Municipal promove uma requalificação deste imóvel, de modo a restituí-lo a uma traça o mais próximo possível do que seria o convento original, ou pelo menos o convento conforme ele tinha chegado até às primeiras décadas do século XIX. O terceiro núcleo da exposição acaba por fazer um bocadinho o retrato das vivências que aconteceram desde 1950 até o presente, neste antigo espaço conventual. Falando, por um lado, de algumas presenças provisórias neste convento, nomeadamente o Museu Municipal de Almada, o seu núcleo de arqueologia e uma escola primária que aqui funcionou ainda durante várias décadas e que acaba também por ser espelho de um crescimento muito grande da população do convento, um desenvolvimento, um crescimento muito grande da população do concelho de Almada, sobretudo a partir das décadas de 60, 70, e após o 25 de Abril a procura de respostas adequadas, quer em termos educacionais, quer em termos culturais, para este concelho em crescimento.
E claro que isso foi um percurso que demorou tempo, foram precisos recursos, foi preciso criar novas infraestruturas e, portanto, o próprio convento albergou durante algumas décadas este serviço até se encontrarem espaços próprios onde eles pudessem funcionar. E sobretudo a partir da década de 80, quando se inicia o Festival de Música dos Capuchos, e onde se percebeu, através também da genialidade de uma figura como José Arlindo Taquenho, que foi quem acabou por ser o grande criador artístico, o grande responsável, juntamente com a Câmara Municipal, pelo Festival dos Capuchos, se percebeu como este convento podia ser de facto um espaço de grande impacto em termos da oferta de propostas culturais de qualidade e sobretudo ligadas à música. E foi muito nesse horizonte que a requalificação do ano 2000 aconteceu, com a ordem a fazer deste convento um grande espaço, uma grande casa da música. Apesar de sabermos que estamos num convento, era uma história que permanecia ainda muito escondida, muito desconhecida, se quisermos. E até porque no pensar, no viver este espaço, no projetar as atividades que aqui podem ocorrer, esta matriz conventual, tudo aquilo que ela invoca de silêncio, de contemplação, de meditação, de encontro consigo, com os outros, da beleza que envolve todo este espaço, até pela sua localização junto às arribas aqui da Caparica e a vista fabulosa que se tem do mirador sobre toda a costa atlântica. Portanto, tudo isso invoca também esta necessidade de pensar as propostas que aqui se fazem neste clima de fato de beleza, de uma certa simplicidade, de um encontro consigo e com os outros.